Olá, sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro de todas as segundas-feiras a respeito de temas sobre a Bíblia, sobre a fé, Jesus Cristo. E hoje nós estamos refletindo sobre Jesus e o absurdo da violência. O ser humano, desde a antiguidade, nós temos vários registros da violência. E hoje a coisa parece que se tornou ainda mais profunda, né? Esse ser humano que está, de uma certa forma, avançando a violência, né? Vemos aí até nas redes sociais, vemos aí na questão de assaltos, etc. E no mundo inteiro. Então vamos dar uma olhada como Jesus percebe a violência e quais são os caminhos para que possamos vencer a violência ou de alguma forma mitigar a violência e superar esses atos violentos que nós vemos a cada dia da nossa realidade que está aí. Eu sou o diácono Eduardo Sierra, da Arquidiocese de São Paulo, aqui da paróquia São Sebastião, e estamos toda segunda-feira às 19h30 no ar aqui. Então vamos começar, mas vamos começar rezando, porque quem não reza vira bicho. Deus de amor e misericórdia, envia teu Santo Espírito sobre cada um de nós, para que possamos compreender mais e melhor os atos de violência. Também podemos nós sermos agentes de violência, de tal maneira que possamos administrar melhor os nossos desejos, algumas vaidades, consigamos controlar e administrar melhor também as nossas emoções. É tudo isso que nós vamos ver nesse encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, tivemos o primeiro encontro na semana passada a respeito do tema, então esse é o segundo encontro. Então nós vamos dar uma olhada aqui onde nós paramos, né? E vimos ali a questão dos tipos de violência, né? As últimas aqui foi a questão sexual, violência sexual, patrimonial, moral. Então agora nós vamos avançar um pouco nessa questão teológica para compreendermos aí como Jesus encara essa questão da violência. Sabemos que ele é a própria sabedoria, né? Lá no Antigo Testamento, o Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo como fonte de sabedoria. Sabedoria faz com que a gente tome melhores decisões, tenhamos melhores atitudes, tenhamos mais serenidade, mais paz, saibamos conviver melhor uns com os outros, com as diferenças, a maior tolerância com relação àquele que é diferente de mim. Então, tudo isso está nesse caldo em que Jesus nos ensina a vivermos melhor, tudo isso nos preparando para a vida eterna, né? Então, nessa caminhada, superando tudo isso, certamente conseguiremos um dia estarmos junto dele na vida eterna. Então, a questão é, não revidar a violência é sabedoria ou covardia? Jesus era covarde? Claro que não, né? Ele enfrentava todos, né? Todos aqueles que se colocavam contra ele, ele enfrentava de maneira corajosa, né? E ele dizia para os apóstolos, não tenhais medo, não tenhais medo, coragem, né? Lá no final ele fala, eu venci a morte, né? Então ele sempre nos dá um ato, nos enriquece, nos fortalece para que tenhamos coragem. Mas será que tem algum momento em que eu devo dar um passo atrás com relação à violência? Então é isso que nós vamos entender em algumas passagens e nós vamos entender aí na questão de Jesus, né? Então, é sabedoria ou covardia não revidar ou dar um passo atrás, né? Vamos olhar o contexto, a maioria já conhece aquela passagem em que Jesus disse, se alguém te der uma bofetada, né, no rosto, vire o rosto para que te dê outra. Você fala, bom, peraí, está certo isso? É justo isso? Né?
É justo isso? Será que Jesus, que tem tanta determinação, tanta coragem para falar com os fariseus, para falar diante do sinédrio, para falar com os governadores romanos, né? Será que ele sugere um ato de covardia? Será que oferecer a outra face não seria um ato de covardia ou permitir a violência? Então, vamos dar uma olhada direitinho nessa passagem que está lá, ó, em Mateus 5, versículo 38 e 39. 2 versículos apenas. Mas a gente vê muito a parte final e a gente não vê o início, em que contexto está sendo dito isso, né? Então veja o que ele diz assim: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente, né? Olho por olho e dente por dente. Quero dar uma paradinha aqui para a gente entender. Esse olho por olho, dente por dente, na verdade, foi um avanço lá na antiguidade, né? Código de Hammurabi, né? Aqueles que fizeram direito, aí eu não fiz direito, né? Mas eu fiz teologia e questão de tecnologia e informação. Mas do Código de Hammurabi era um olho por olho, dente por dente. Por que se dizia isso? Porque toda vez que alguém praticava um mal contra o outro, se respondia de maneira desproporcional. Então alguém foi lá e destruiu lá uma cerca, o outro ia lá e destruía a cerca e o celeiro, né? Ou se alguém ia lá e batia alguém, o outro ia lá e arrebentava, quebrava uma perna do outro. Então, de maneira desproporcional. Então, a gente vê aí que a violência ela vem de longe, né? Vem de muito longe, né? Então, já desde a antiguidade. Então, o Código de Hammurabi, que dizia olho por olho, dente por dente, queria dizer o seguinte: olha, se alguém te arrancar um olho, só arranca um olho do outro, né? Se alguém te arrancar um dente, só um dente do outro. Não extrapole isso de maneira violenta, né? Respondendo de maneira violenta. E o que a gente vê ainda hoje é o que acontece antes de Hammurabi, né? Às vezes uma fechada que se dá no trânsito, a pessoa para a outra, discute, tira a faca ou tira um revólver, né? O olho por olho, dente por dente, seria nesse caso, seria um avanço. Porque dizia, bom, então eu te fechei, então você me fecha, tá? Fechou? Ah, tá. Estamos em paz? Fechou? Tá fechado? Beleza? Tchau. Você vai por aí, eu vou por aqui. Isso seria olho por olho. Você está entendendo como isso era um avanço na antiguidade a respeito da violência e a respeito também da questão da justiça. Da questão da justiça. Se alguém, por acaso, roubasse um bezerro, né, o outro ia lá e roubava 3. Para você aprender a não roubar dos outros, né? Ou batia, além disso, batia. Então, aí era um avanço, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus, ele supera essa lei lá do Código de Hammurabi, né? Ele supera isso. Ele diz, olha, ouviste que foi dito lá dos antigos, né? Olho por olho, dente por dente. Ora, eu vos digo, não ofereçais resistência ao violento, né? Ao malvado. Depende do texto que você procurar aqui, da sua Bíblia, você tem algumas traduções, mas quer dizer a mesma coisa, né? O malvado, violento, aquele que agride de uma maneira desproporcional, tá? Então, diz assim, olha, eu vos digo, não ofereçais resistência ao violento, pelo contrário, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. O que os nossos especialistas hoje, na questão da segurança, né, que são pessoas que estudam a questão da violência, essas questões, o que eles dizem? Não reaja. Não reaja. Toda vez que você reage, né, a pessoa, o bandido, sei lá quem, o assaltante, né, você reage, muitas vezes ele não tem muita coisa a perder e ele é capaz de te matar, simplesmente porque você reagiu,
porque você teve a ousadia de reagir e ele te mata. Então os especialistas hoje falam, olha, se alguém te fizer roubar alguma coisa, te roubar um celular, não vai lá tentar bater no sujeito ou matar o sujeito, ou bater nele, ou derrubar, ou coisa parecida. Porque ele pode estar armado, pode te disparar um tiro, e aí o prejuízo não é de um celular. O prejuízo pode ser que você fique com sequelas, pode ser a sua própria vida, pode ser ter que passar por uma cirurgia, ficar parado, etc, etc. Mas Jesus disse isso há 2000 anos atrás. Né? Esses especialistas aí de segurança, né, se eles olhassem aqui para Jesus, já teriam compreendido isso há muito mais tempo. Né? Há muito mais tempo. Esses são os modernos, né, que a gente ouve por aí. Né? Mas Jesus já dizia isso há mais tempo. Isto é, se você estiver, né, se você estiver numa ação contra alguém que é extremamente violento, né, não revide, não revide, oferece a outra face. Isto é, deixa ele, agrediu, bateu, tal, não revide, deixa ele, vai embora, porque é melhor. Ah, tá, então depois, a partir daí, ele me encontra outra semana, etc, etc. Não, você tem que ir às autoridades, né? Você foi vítima de uma violência, você deve sim se dirigir às autoridades e fazer ali o boletim de ocorrência, registrar ali o ato de violência que você sofreu. Tá certo? Então a primeira coisa que eu queria era tirar esse véu a respeito de Jesus como alguém que permite a violência. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Né? Ou alguém que é meio assim, ah, tá, deixa, bateu, ah, deixa. Bateu de novo, deixa. Bateu de novo, deixa. É assim? Não. Então, por exemplo, a gente já falou várias vezes aqui, as mulheres, né, que sofrem aí com violências, né? Então, bateu uma vez, não tem nem que bater a primeira vez, né? Tem que pedir auxílio, tem que ir à delegacia da mulher, tem que ir, né? Senão ela vai se perpetuar aquela violência contra a mulher de tal maneira que pode acabar de uma maneira, pode acabar muito mal, até com a morte, né? Até com a morte. Então, não é isso, né? Não é isso. Temos que limitar a violência. É claro que não se pode repetir o que a proposta de Jesus para a quebra da cadeia da violência, com a não violência, é não repetir a violência contra o outro. Né? Principalmente se você não está habilitado para isso. Temos aí a polícia militar, polícia civil, etc., que tem experiência em como lidar com isso. São treinados para isso. Nós não. Então, eles procuram ali muitas vezes, né, imobilizar, etc., mas eles têm as técnicas, isso já está há centenas, milhares de anos em desenvolvimento de como fazer para segurar ali a pessoa, como imobilizar, etc, etc. Se deve buscar, mas a questão é essa, não levar adiante a violência. Se alguém começa a discutir, se alguém começa a xingar, começa a entrar, espera um momento, não vai dar certo essa nossa discussão aqui, não vai levar a nada. Não vai levar a nada. Então, em outro momento, a gente discute, a gente avalia, levanta questionamentos, etc, etc, mas nesse momento não dá para seguir adiante. Né? Essa é a maneira, a sabedoria de Jesus contra a violência. Né? O antídoto contra a violência é não alimentar essa violência, porque a gente sabe que sempre acaba mal. Mas vamos adiante, que temos muita coisa aqui para que a gente possa compreender aí. Então, veja. Então, não revidar significa, na verdade, por acaso perpetuar a violência ou uma estratégia momentânea? É uma estratégia momentânea, tá certo? De eu me preservar, de rever aquilo,
e depois tomar as devidas atitudes, ou através da lei, de um advogado, um boletim de ocorrência, etc, etc. Né? Muito bem. Vamos entendendo aí. Jesus e o absurdo da violência. As principais violências na Bíblia. Eu achei muito interessante que eu fui buscar na Bíblia achei um monte, né? Mas eu citei aqui alguns, eu destaquei aqui alguns momentos de violência na Bíblia, para a gente refletir um pouco desde quando vem essa violência. E isso está registrado na Sagrada Escritura, né? Como esse ser humano ele se torna violento e em que condições e o que o leva a essa violência. Quais desejos, qual é esse descontrole emocional, ou então às vezes não é um descontrole emocional, a coisa é arquitetada, é pensada, etc. Né? Então é isso aí que a gente está vendo. E eu comecei olhando lá, olhando no Gênesis, né? E me lembrando que Caim mata Abel num ato de raiva e inveja. Está ali no Gênesis 4:8. Então veja, a primeira família, tá certo? A primeira família, um irmão mata o outro, temos aí um fratricídio, um assassinato, né? Um assassinato aí, em que um mata o outro por causa da inveja, né? Então veja, o Caim ficou com raiva, porque Deus simplesmente gostou do que Abel ofereceu, né? Então tinha a questão de ser um agricultor e outro ser um caçador, etc, etc. E Deus gostou do que Abel tinha dado e ele ficou ali com raiva porque ele queria estar em primeiro lugar, em primeiro plano, né? E como o outro se destacou, tá dando para entender a origem disso aí? A origem da violência, e aí a gente vai entendendo a violência através dos tempos, né? A inveja, né? O sujeito muitas vezes que olha alguém com um carro bonito e fala, eu queria ter aquele carro, mas eu não tenho porquê. Bom, primeiro eu teria que estudar, trabalhar, se preparar, fazer algum curso técnico, uma faculdade, né? Juntar dinheiro, ir lá e comprar um carro, né? Mas o sujeito, naquele desejo de, em vez de ter, de uma maneira cortando caminho, né? Fazendo um atalho, o que ele faz? Ele vai lá e quer roubar ou furtar o carro do outro, né? Qual que foi a origem? A inveja. Querer ter o que o outro possui, né? A inveja. Então vejam que a inveja motiva muitas coisas ruins, né? Muitas coisas ruins. Às vezes, entre países, né? Então um país tem uma área lá que é muito boa, fértil, etc. O olho lá fica o vizinho, o país vizinho, fica de olho lá naquela região fértil que tem lá água, que tem uma cachoeira, tem um rio, etc. E invade pela força, né? Para ficar. Por quê? Pela inveja do ter. Eu quero ter aquilo lá para mim, né? Para mim. Ó, destruição de Sodoma e Gomorra. Então veja, Sodoma e Gomorra na Bíblia, né? Nós temos ali Ló, né? E a sua família, né? E nós temos Ló vivia ali, né? Nessa região e o que acontece? Ali havia, em primeiro lugar, a questão da moral, de desrespeito uns para com os outros, e aí aquilo parece que foi se contagiando. Então não só na questão da sexualidade, mas de furtos, de roubos, de não se respeitar o outro. E houve ali, a interpretação da época era o seguinte, olha, Deus foi lá e destruiu. Não, a própria ação humana, a partir desse descontrole, a partir dessa
da inveja também e dar vazão a todos os sentimentos negativos, né? Então isso é um processo de autodestruição. A gente vê aí muitos lugares, muitos países, né, que se deixam levar por esse descontrole da questão do que é certo e do que é errado, e achar que o errado e o certo são um só, né? E aí você tem aí a desagregação, e aí você tem morte e destruição, né? Se não for por eles mesmos, por alguém que venha, invada e tome conta de tudo, né? Isso aconteceu várias vezes na Bíblia. A escravidão dos hebreus no Egito, um tremendo um acontecimento ali de violência, né? Os hebreus começaram ali, eles eram uma colônia dos hebreus que vieram lá do José, o famoso José do Egito, né? Ou dos filhos de Jacó, e aí lá desenvolveram uma grande colônia, né, dos hebreus. E aí eles foram se juntando, trabalhando, etc. Ganharam aqui, ganharam ali, aí tinham ouro, prata, etc. E aí o faraó começou a olhar, falou, opa, se esse grupo aqui que é tão forte, que está dentro aqui do Egito, né, que não são egípcios, mas tem essa tradição aí, que viria a ser depois os judeus, né? A Judá ainda não está constituída, né? Porque só depois da Terra Prometida, né? Quando eles passam ali pelo Mar Vermelho, etc., pelo deserto, para a Terra Prometida. Mas os hebreus ali, naquele momento, eram um risco ali para o faraó, mesmo porque eles estando dentro do Egito, eles podiam, de alguma forma, se juntar a algum inimigo externo, tá certo? Poderiam se juntar a algum inimigo externo, fazer ali alguma espécie, né, de aliança, e aí minar por dentro o Egito e sendo atacado por por algum império que na época subia e descia impérios para todo lado. Então, os hebreus passaram a ser um grande perigo. Então, o que eles fizeram? O faraó fez? Começou a, em primeiro lugar, não deixar nascer os filhos homens, né? Então, para que a força física, que naquela época era muito importante, então para que não ocorresse isso, né? Moisés, o próprio Moisés foi salvo ali, né? Porque já as parteiras, se fosse fazer o parto lá das mulheres dos hebreus, elas deveriam matar a criança, né? E aí nós temos o Moisés que a irmã dá um jeitinho, essa outra história, né? Dá um jeitinho, aí a filha do faraó começa a cuidar dele e ele tem uma grande... ele se torna ali no Egito, recebe toda a educação dos filhos, né, dos filhos do faraó, e aí tem uma grande projeção, etc, etc. Bom, é toda aquela... E aí e depois, então, o faraó escraviza aquele povo. Então vocês vão trabalhar e vão trabalhar por comida, simplesmente por comida, né? E aí eles são escravizados até que nós temos ali a grande libertação do povo, dos hebreus, né, que saem ali, atravessam o Mar Vermelho, etc, etc. Temos toda uma história por trás disso, mas é um momento de escravidão, de sofrimento, de morte, né? Uma situação muito difícil. Então vejam quantos casos de violência, né? A morte dos primogênitos no Egito, né? O primogênito é o filho mais velho, né? De todo aquele que era o primogênito. Então nós temos ali uma maldição ali. Eu teria que ter mais tempo aqui para a gente avaliar, né? Porque os primogênitos eram aqueles que experimentavam a comida, etc, etc. Temos várias análises aí teológicas para compreender melhor a morte dos primogênitos, e morre também o primogênito do faraó, né? Então, a mortandade de crianças ali, né? Principalmente os primogênitos. Temos a travessia do Mar Vermelho, que também foi algo violento, porque o faraó e os seus
seus cavaleiros lá acabaram sendo levados ali, atravessando o Mar Vermelho, e assim vai. Aí temos as guerras de conquista de Canaã, com Josué. Então, primeiro teve Josué, que fugiu, passou ali 40 anos no deserto, né? Aí temos as tábuas da lei, etc. E aí depois Josué é aquele que vai substituir então nessa caminhada aí, né? Vai ser aquele que vai entrar na Terra Prometida, né? E aí você tem várias guerras de conquista, guerras às vezes sangrentas, porque quando eles chegam lá na Terra Prometida, eles tinham povo lá que tinha se instalado, né? Então temos de Abraão, né? De Abraão, Isaac e Jacó, né? E aí depois eles migram, né? Um grupo enorme migra então para lá, e aquela terra de Canaã vai sendo tomada. E eles vão retomar a terra. E eles estão lá e eles querem assumir a terra de novo. É lógico que para isso vai ter guerra. Então temos inúmeras guerras sangrentas, etc. Então vemos que a violência, ela vem através dos tempos, né? Às vezes para a sobrevivência de um povo, muitas vezes pela inveja, algumas vezes pela vaidade, ou algumas vezes por querer ter o que é do outro, né? Que também ali nós temos um pouco da questão da inveja, né? E assim vai. Então Moisés acabou morrendo sem entrar na Terra Prometida. Aí nós temos a briga lá de Davi e Golias, né? O Golias era um gigante, né? Era um gigante ali, que temos uma luta ali entre Davi e Golias. Davi ainda era muito jovem, magrinho e tal, né? Mas ele faz ali, né, com uma fonda e uma pedra, né? Ele vai enfrentar o gigante lá, Golias, e o filisteu, e aí ele acerta uma pedra grande na testa, lá na cabeça do Golias, e mata Golias. Então vemos aí que a violência, ela vem presente ali, né? Vem presente, e de uma maneira muito forte entre as nações, entre grupos, né? Aí você vai falar, mas e lá internamente, não existia violência? Claro que existia. Então a violência está presente desde a antiguidade, né? Desde a antiguidade. Temos a rebelião de Absalão. Então aqui, depois de Davi assume o trono, ele é um grande comandante, depois ele é ungido e se torna o rei de Israel, etc. Ele está lá há quase 30 anos como rei de Israel. E aí tem o Absalão aqui, que era o filho mais velho, que seria o herdeiro. Mas aí ele tem lá um comandante próprio, né? Que ele tinha um grupo ali também dele. E aí o comandante fala, escuta, mas o teu pai já está na hora de se aposentar, né? Por que ele não se aposenta e passa para você, né? E aí você vai vendo ali, né, como o desejo pelo poder vai alimentando de uma certa forma a violência contra o próprio pai, que era Davi, né? E aí o Absalão, ele provoca ali uma rebelião com seu comandante, né? E de tal maneira que Davi foge, pega um destacamento com seu comandante, que era um comandante de muita experiência, né? De muitas guerras, que Davi guerreou com todo mundo ali em volta, viu? Davi, Deus fala, você tem as mãos sujas de sangue, né? Então, ao mesmo tempo que o rei Davi era alguém escolhido, ao mesmo tempo ele abusou. Claro que muitas vezes se arrependeu, pediu perdão, porque ele não estava sendo um bom rei, de acordo com o que já tinha lá de Moisés, dos mandamentos, né? E ele não seguia tão bem assim os mandamentos, né? E aí Absalão, o que acontece? Absalão vai atrás desse exército
desse exército, né, de Davi, e aí ficam lá no deserto. Enquanto isso, Davi volta para volta para o palácio. E aí, na luta lá, matam Absalão. O comandante mata Absalão. Fala, olha, ele mata assim, como querendo dizer, ó, não teve jeito, sabe? Foi sem querer, né? Mais ou menos, né? O comandante sabia que Absalão tinha, de uma certa maneira, orquestrado aquele desejo de tomar o poder, né? E o comandante, que estava acostumado com essas coisas, vai lá e mata Absalão. Quando volta, fala, olha, seu filho foi morto em batalha. Fazer o quê? Né? E aí, o Davi tem uma grande crise, porque ele tinha dito que para que não matassem seu filho, veja, a questão do pai e dos filhos, né? Que não matassem seu filho, que apenas imobilizasse lá, acabasse com o pequeno exército dele, mas não matasse seu filho. E mataram ele, mataram uma árvore lá e depois penduraram, mataram ele. Então, nós temos essa violência até familiar, de novo, só que agora entre pais e filhos, né? Tivemos entre Caim e Abel, né? E aqui entre pais e filhos. Né? Muito bem. A execução de Elias contra os profetas de Baal, né? Está lá registrado em 1 Reis 18:40, capítulo 18, versículo 40, em que Elias ele enfrenta os profetas, eram cerca de 400 profetas, né? E Elias termina fazendo ali uma prova, né? Junta todos, fala assim, olha, vou fazer o seguinte, ó, tem aqui esse monte de madeira aqui, e vocês rezem para o seu Deus Baal aí, rezem bastante, de tal maneira que ele, o Deus, ponha fogo em toda essa madeira que está aí. Né? E aí eles rezam, fazem orações, súplicas aos céus, e dançam, e etc, etc, etc. E o que aconteceu? É isso aí, nada. Né? Não aconteceu nada. E aí então, Elias, ele pede a Deus, né, que ponha fogo, caia fogo sobre aquela madeira, para mostrar toda a sua glória, a glória contra o Deus dos estrangeiros que invadiam Israel. Né? E aí, quando ele faz isso, ele percebe que Deus está com ele, ele fala, ó, faz o seguinte, joga um monte de água em cima, vários galões aí de água. Né? Aí eles jogam água, deixa tudo encharcado ali, e aí ele faz a oração para Deus, e aí Deus põe fogo em toda aquela madeira. Então aí eles se deitam por terra, reconhecendo o Deus de Israel, né, esses profetas, e Elias, profeta Elias, passa a fio de espada, ele e mais alguns, é claro, a fio de espada, todos aqueles profetas que estavam ali quase que mobilizados, extasiados ali com aquele Deus que era muito mais forte que o Deus Baal, era o Deus de Israel. E ele mata todos a fio de espada, 400. Né? E aí temos uma perseguição, Elias, etc, etc. Né? Então não vamos... Tem Acabe, a sua esposa, que era, né, que mandava mais do que Acabe. Né? Então, vejam quanta violência, e muitas vezes ali pelo poder e até mesmo religiosa, que é o caso ali de Elias contra os profetas de Baal. Vamos ver. Principais violências na Bíblia ainda, a captura e morte de Jesus. Um grande ato de violência, de crueldade contra Jesus.
aquele que era inocente, que não praticou mal contra ninguém, que curava as pessoas, ensinava a ter respeito pelo outro, a amar o outro, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, era o seu mandamento principal, o mandamento do amor, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, essa era a proposta dele. E isso, de alguma maneira, além do perdão dos pecados, né? Aquele perdão dos pecados foi a gota d'água. Por quê? Porque o perdão dos pecados acontecia exatamente através da oferenda no templo de um boi, depende do tamanho do pecado ou dos pecados, de um boi, de um bezerro, ou de um cabrito, de um cordeiro, enfim, né? Ou mesmo às vezes de um par de rolinhas ali para o pobre. Né? Então o pobre estava sempre em pecado, porque falava, você tem que dar um cordeiro. Falava, se tivesse um cordeiro eu comia, né? Porque ele não tinha dinheiro. Mas, então existia ali um comércio, né? O próprio Jesus vai denunciar isso. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio, né? Uma casa de negociação, etc. E aí, o que acontece? Jesus vem e diz assim, os teus pecados estão perdoados. Quem muito amou, muito será perdoado. Né? Então, ele quebra a lógica do templo, quebra a lógica judaica, onde muitos viviam às custas desse culto, né, desse sacrifício, e ele se doa como sacrifício, de tal maneira que não houvesse mais necessidade de se matar animais, nem de se comprar os animais dos anciãos, que eram aqueles que comercializavam todos os rebanhos que estavam lá na Galileia, né, que tinham os empregados que eram os galileus, que era o pessoal pobre lá do norte de Israel, né, depois ali da Samaria. Então, Jesus é capturado, né? Ali Pedro ainda tenta fazer um ato de violência e corta a orelha do soldado, né? que vem prender Jesus, e Jesus segura e pega a orelha lá e faz o seu último milagre ali naquele momento, né? E repõe a orelha do soldado, e o soldado já começa a olhar e fala, esse Jesus é meio diferente, né? Ele vai surpreendendo a cada momento, veja, contra a violência de Pedro. Né? Até mesmo porque é o cálice que ele vai beber para a salvação do mundo, né? O seu sangue que é derramado através da nova e eterna aliança. Né? Também aí depois nós temos aí os espinhos, né? Na cabeça coroa de espinhos, ele é chicoteado. Além também, vocês viram que temos violência ali, a violência moral, né? Violência psicológica. Eles tentaram com a violência moral e psicológica, mas com Jesus não adiantou. Né? Porque Jesus tinha uma personalidade muito forte, ciente de quem verdadeiramente ele era. Né? Então, quando ele responde ali de uma maneira a Pilatos, de uma maneira um pouco dura, né? Ele recebe uma bofetada do centurião, né? E aí Jesus diz assim para ele, Jesus não revida, Jesus, e nem mostra outra face também não naquela hora. Né? E veja que ele está numa condição difícil, ele estava preso, amarrado. Né? E aí ele diz assim, se eu disse alguma coisa errada, me diga onde eu errei, mas se eu não errei, por que me bates? Tenho certeza que o centurião ali ficou bastante desconcertado. Né? Vejam o controle emocional de Jesus, a maneira como ele, com serenidade, né, ele derruba a violência do centurião. Se eu falei alguma coisa errada, me diga onde eu errei. Agora, se eu não falei nada de errado, por que me bates? Né? Colocou o centurião numa situação difícil ali,
porque ele tinha usado de uma certa maneira, estava ali para dizer que ele defendia ali o governador, né? Defendia ali o governador, né? Aqueles que estão sempre pertinho ali, né? E aí temos a morte de cruz, que é uma violência maior ainda, né? A morte de cruz, que é sangrar, que é não conseguir respirar, né? Ele não morre por causa do sangramento, né? Ele morre, na verdade, porque ele não consegue respirar, porque aquele que é crucificado, ele fica para baixo assim e vai sangrando, e ele tem que levantar um pouco para respirar, porque fecha um pouco ali o pulmão, e aí ele vai tentando respirar, até uma hora que ele não consegue e morre sufocado, né? Essa é a morte de cruz, foi uma morte violenta, né? Uma morte violenta. Ainda nós temos na Bíblia a perseguição aos cristãos. Ainda depois eu vou falar quais são os caminhos para a gente vencer a violência. Vencer a violência enquanto pessoa, enquanto grupo, enquanto país. Quais são os caminhos, né? Nós vamos estudar isso aí. Então a perseguição aos cristãos aconteceu logo depois. Jesus ressuscitou verdadeiramente, eles colocaram ali guardas, mas Jesus ressuscitou, para que não tirassem o corpo, etc. Mas Jesus ressuscitou, os guardas saíram correndo, etc. E aí o fato dele ter ressuscitado movimentou muita gente, e ele foi visto por muita gente, mais de 500 pessoas, está lá em Atos dos Apóstolos, viram o ressuscitado. E a nossa fé, ela está baseada principalmente nisso, na ressurreição de Jesus e no testemunho que as pessoas deram. E a partir desse testemunho, as pessoas que viveram a fé a partir de Jesus Cristo, né? Hoje, nós, bem-aventurados, aqueles que não viram, né? Aqueles que não testemunharam, né? Que não mais, que tiveram fé, que acreditaram, aqueles que creram, né? Tomé, ele fala isso a partir de Tomé, quando Tomé quer ver as marcas, né? Bem-aventurados aqueles que não precisaram ver, tiveram fé, mas uma fé a partir da experiência pessoal com Jesus e das relações que tem e de uma vida nova a partir de Jesus, né? Aí nós temos a perseguição aos cristãos, aí se destaca Paulo que o nome dele era Saulo antes, né, que é o nome em grego, em hebraico, Saulo, né, que persegue os cristãos. E aí nós temos o primeiro mártir, né, que era um diácono, né, Estevão. E Estevão, ele tem uma capacidade, uma oratória de tal maneira que ele vai falando que vocês o crucificaram, mas que ele ressuscitou, como está escrito nas Escrituras, etc, etc, etc. E eles não se aguentaram e com pedra apedrejaram e mataram ali Estevão, né? E colocaram as roupas de Estevão aos pés de Saulo, né? Que o nome dele, Paulo em grego, na língua grega é Paulo, e Saulo na língua hebraica, né? Então ali nós temos essa enorme violência, e a partir dessa perseguição aos cristãos foi crescendo, o Império Romano, aí nós temos os leões em Roma, a morte, todos eram levados, e quanto mais gente morria, mais gente se convertia pela coragem daqueles cristãos, pela vida nova que Jesus propõe e que eles tinham experimentado. Eles dizem, posso morrer, mas eu vou morrer em Cristo, e para lá que eu vou estar muito bem. Então, era a fé ferrenha em Jesus Cristo que eles tiveram ali, né? Então, para não deixar muito longo o vídeo, deu para a gente perceber que essa violência está presente no mundo, né? Será que daqui a 100 anos venceremos a violência e não teremos mais violência? Não parece.
Não parece. Se em 2000 anos, 3000 anos, 3700 anos, tivemos episódios seguidos de violência, agora, será que poderemos mitigar essa violência, diminuir essa violência? Então é isso que nós vamos ver, como é que Jesus propõe isso e como é que os cristãos vivem melhor, convivem melhor e com sabedoria sabem se desvencilhar, sabem de uma certa maneira mitigar, diminuir essa violência contra eles, seguindo Jesus Cristo. Então, não percam no próximo encontro, que nós vamos falar no próximo encontro sobre por que a violência está tão presente no mundo, né? E aí nós vamos analisar isso aqui e quais seriam os caminhos para superar essa violência. Então vamos agradecer a Deus por esse momento, que possamos ser verdadeiramente seguidores de Jesus, não praticando a violência e nos colocando contra a violência em todas as esferas, a violência moral, sexual, a violência psicológica, a violência física, a violência de patrimônio, enfim, todas as violências possíveis. Que Deus nos ajude e proteja, que Ele nos encaminhe no caminho da salvação e que assim possamos colaborar uns com os outros para que esse mundo seja mais agradável e menos violento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro, na semana que vem.